O milionário se rende ao encanto da mendiga negra que ninguém viu na multidão de mulheres. Na metrópole pulsante de uma vida repleta de luzes, onde o barulho das máquinas e o murmúrio das conversas se misturavam como um jazz conturbado, estava Rafael. Um milionário cercado pelo luxo e pelo prestígio. Carros esportivos deslizando pelas ruas, festas glamourosas com a elite. Tudo isso deleitava a visão de quem o observava. Mas por trás das paredes de seu palácio de cristal, existia um homem que se sentia vazio, cercado por sorrisos falsos e conversas insossas. A rotina intransigente de reuniões de negócios e eventos sociais o deixava exausto, como um ator que encena um papel, mas não sente nada em seu coração. Certa noite, enquanto o mundo brilhava como um espetáculo de cores, algo mudou. Rafael atravessou a avenida ornamentada e seus olhos cruzaram, por um instante eterno, com os de Ana. Ela estava ali, no banco de uma praça, invisível aos olhares apressados dos transeuntes. O choque foi imediato. Ela não olhou para ele como todos os outros faziam, em busca de algo ou como se fosse um ser à deriva. Ana o encarou, e naquele tecer de olhares ele fez algo insensato. Presentear uma mendiga com um vestido de marca. O ato surpreendeu a ambos, e a expressão dela de espanto recriou um mundo de possibilidades entre os dois. Para Rafael, esse gesto era desconcertante, enquanto para Ana, o tecido macio era um respingo de um passado que ela tinha aprendido a esquecer. Mas o que Rafael desconhecia era a habilidade de Ana. Ao ver o vestido, seus olhos se iluminaram. Com mãos calejadas, ela começou a discutir costura, cada entusiasmo revelando não apenas talento, mas uma história de resiliência. Essa conexão desafiava tudo que Rafael conhecia. Ele a via não apenas como uma mendiga, mas como uma artista, contrastando diretamente com os valores que sua família defendia. Uma poderosa dinastia do setor imobiliário, que se erguia sobre a separação das classes. Quando os segredos começaram a esquentar, estava claro que Ana poderia abalar as fundações de seu clã. Será que essa conexão, que desafia a lógica e a conveniência, poderia sobreviver em um mundo que insistia em manter um abismo entre eles? Rafael enfrentava um dilema: seguir seu instinto ou desafiar toda a estrutura que havia conhecido até então. E ali, sob as luzes da festa, com o peso do futuro em suas costas, ele se perguntou se o amor poderia realmente destruir barreiras. Qual seria sua escolha na noite que mudaria suas vidas para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. O som da música envolvia o ambiente, mas seu coração batia descompassado. Ele olhou mais uma vez para Ana, que parecia uma visão etérea no vestido que havia lhe dado. A forma como ela estava radiante, mas ao mesmo tempo vulnerável, fez com que sua vontade de protegê-la crescesse. Mas o que ele temia era a opinião da família, uma força implacável que permeava sua vida. Enquanto a noite avançava, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael estava prestes a se aproximar de Ana quando um grito cortou o ar, como uma faca afiada. Ele se virou e a multidão começou a se agitar. No centro da sala, uma mulher alta e imponente, com um olhar que exalava autoridade, estava apontando direto para Ana. Era Helena, sua mãe, com um olhar de desprezo. "O que você está fazendo aqui?"
A pergunta ecoou, e o pânico se espalhou pela festa. Rafael sentiu o mundo tremer ao seu redor. Como sua mãe, que sempre fora a matriz da sua vida perfeita, poderia se dirigir a Ana daquela forma? Ele correu. O murmúrio da multidão se intensificou. Rostos conhecidos trocavam olhares de choque e curiosidade. Sussurros se espalhando como um incêndio. "Mãe, pare com isso!" gritou Rafael. Mas a determinação da matriarca era inabalável. "Ainda não entendeu, filho? Essa mulher não pertence ao nosso mundo. Ela é uma mendiga." As palavras caíram como um peso, cada sílaba cortando o ar como uma espada. Rafael olhou para Ana. Seu rosto, antes iluminado pela alegria, agora estava tenso, e os olhos dela brilhavam com uma mistura de dor e raiva. Mas então, no meio da confusão, algo inusitado aconteceu. Uma alta figura apareceu, fazendo a multidão se abrir. Era Júlio, irmão de Rafael, e um empresário com reputação questionável. Ele olhou para Ana com uma expressão familiar e, em vez de se afastar, anunciou: "Ela não é apenas uma mendiga, mas parte da nossa família. Ana é minha filha." Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Rafael sentiu seu corpo paralisar, o chão sob seus pés ameaçando ceder. "O que você disse?" Sua voz saiu mais como um sussurro. Ana estava em choque, seus olhos se arregalando à medida que o impacto das palavras de Júlio ressoava ao seu redor. A sala parecia se desfazer. Os olhares de reprovação e surpresa tornavam-se um labirinto ao seu redor. Júlio deu um passo à frente, o tom das palavras dele mais firme. "Eu não fui um bom pai, mas Ana merece saber a verdade. É tempo de encarar o passado." As palavras dele soaram com uma estranheza que Rafael nunca podia imaginar. Ele olhou para Ana, que parecia uma tempestade de emoções, e tudo em sua vida parecia desmoronar. Rafael teve a sensação de que estava sufocando. Ele não tinha ideia de que o irmão, que sempre esteve ao seu lado, mantinha um segredo tão devastador. Olhando para a multidão, viu expressões de compaixão misturadas a julgamentos. O que isso significava para o futuro deles? A ligação entre Rafael e Ana agora estava carregada de complexidade e dor. E assim, ele se viu diante de um novo dilema. Poderia-se o amor por Ana sobreviver a uma revelação tão chocante? E quando aqueles segredos começassem a se desenrolar, quem realmente seriam eles um para o outro? A festa se transformava em um turbilhão de revelações, e Rafael sabia que nada seria igual outra vez. Poderia ainda haver um caminho para juntos enfrentarem o que estava por vir? Rafael ainda estava atordoado com a revelação de Júlio. O choque varreu a sala como um relâmpago. Ana virou-se para ele, os olhos cheios de perguntas. O que havia acontecido? Que segredos estavam se escondendo nas sombras de suas vidas? O murmúrio da multidão virou um rugido distante, enquanto a realidade começava a despedaçar tudo ao seu redor. Eu não sabia! A voz dele mal saiu. Havia tantos sentimentos em frangalhos dentro dele. Lealdade, amor, traição. Ele olhou para Ana, e ela parecia pronta para desabar a qualquer momento. Os rostos ao redor se viraram, sussurros apressados se espalhando como fogo em palha seca. A filha de Júlio? Pensou a multidão. O que isso significa para o império da família? Helena teve uma reação explosiva. Com a fúria nos olhos, ela avançou. "Você é um mentiroso! Nunca foi pai!" Gritou, apontando o dedo para Júlio.
Você não pode simplesmente aparecer aqui para arruinar a vida do nosso filho! Os músculos de Rafael se contraíram. O que estava acontecendo? A verdade, muitas vezes escondida sob camadas de mentiras, agora estava se arrastando para a luz. Uma nova tensão tomou conta do ambiente e os olhares se tornaram fuzis, prontos para disparar. Ele se virou para Júlio, a raiva pulsando nas veias. Como você pôde esconder isso de mim? Perguntou, a voz entrecortada. Você não confiava em mim para saber da sua própria filha? O irmão mal respondeu antes que Ana interrompesse. Eu não sou um troféu, nem uma moeda de troca. Esta festa não é meu lugar. Disparou, a voz dela cheia de emoção. O sentimento de desprezo era palpável e Rafael viu a dor nos olhos dela. Era como se ela estivesse contra uma parede, encurralada pelos segredos e desilusões que agora a cercavam. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta principal da gala foi arrombada com violência e as luzes piscaram das sombras. Uma figura emergiu, empurrando a segurança como se fossem caniços. Era Ricardo, um antigo parceiro de negócios de Rafael, agora completamente descompensado. Olhos arregalados, expressão de desespero. Rafael, você precisa vir comigo. É a sua mãe. O mundo de Rafael desabou mais uma vez. O pânico se espalhou. O que aconteceu com ela? Perguntou apressadamente, sem saber ainda que essa seria a ponta do iceberg. Fez um gesto rápido e a multidão começou a se agitar. Ela está, começou Ricardo, mas então parou, respirando fundo. Ela sofreu um acidente. Foi gravemente ferida. O murmúrio coletivo da gala transformou-se em um grito de espanto. Rafael teve a sensação de que a terra se abria sob seus pés. O choque, misturado com a dor, era insuportável. Não pode ser! Ele gritou. Em segundos, lembrou-se do desprezo de sua mãe por Ana, a frieza que ela sempre foi. Mas isso não importava mais. O que fazer agora? A ideia de perder Helena, tudo o que ele conhecia, tudo o que havia construído, foi como um golpe no estômago. Com o coração disparado, ele olhou nos olhos de Ana. E, pela primeira vez, algo intenso passou entre eles. Uma compreensão. Uma possibilidade de estarem juntos, de enfrentarem tudo isso. E, de repente, uma força desconhecida a unia. Em meio à dor e ao caos, Rafael se deu conta de que a verdade precisava ser sujeita ao peso do que estava prestes a acontecer. Venha! Gritou Ricardo, puxando-o para a saída. Mas Rafael hesitou. O que ele deixaria para trás? O que significava tudo isso? Ana estava perdida em suas próprias emoções. Mas algo em seu olhar dizia que, independente coisas, o chão estava se movendo sob eles. A decisão urgente pulsava em seu coração. Ele mal percebeu os olhares confusos, as murmurações e os julgamentos. Nada mais importava, exceto o que estava prestes a acontecer. Ele soltou a mão de Ana, e mesmo com a vertigem, sabia que uma nova era estava chegando para eles, cheia de verdades e mentiras ainda não reveladas. O que a vida preparara era um labirinto. E juntos precisariam enfrentar A sala girava ao redor dele e nada fazia sentido. Ana o olhava, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria correr até ela, segurá-la, mas a urgência do momento o tuchava para a saída. Rafael, precisamos ir! Ricardo insistiu, puxando-o, mas seus pés estavam enraizados no chão.
Ele sabia que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Então, abruptamente, as luzes da festa começaram a piscar. Um zumbido correu pela multidão, e Rafael podia sentir a tensão no ar. Ele olhou para Ana uma vez mais, um último olhar antes de ser arrastado para o corredor. Mas algo parou em seu caminho. Do fundo da sala, uma mulher emergiu, gritando, e todos viraram-se. A voz dela cortou o caos como uma faca. Ana, espere! Era Lúcia, uma amiga de longa data de Ana, que quase não aparecia em Helena e Rafael. A atenção de todos se voltou para Lúcia, seus olhos brilhando com uma mistura de pavor e desespero. Ela se aproximou rapidamente. Você precisa saber a verdade. Não é só sobre Júlio. A voz dela tremia, mas havia uma determinada urgência nas palavras, que a fez parecer intensa. O silêncio se estendeu como um fio fino. Rafael, ainda perdido nos próprios pensamentos, começou a perceber que algo muito maior estava em jogo. O que você quer dizer? Perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Lúcia respirou fundo. Ana, você e Rafael não têm ideia do que realmente está acontecendo. As mentiras estão se empilhando e... A verdade é que... Rafael estava prestes a interrompê-la, mas Lúcia não se deteve. Ana, você é parte de um plano muito maior. Há anos, eles estão manipulando você e sua mãe. Seu pai, aquele que você pensou que estava morto, na verdade, ele está vivo. Ele nunca foi um mendigo. Eles o forçaram a desaparecer. É tudo uma grande farsa para esconder o que realmente aconteceu. O chão sob os pés de Rafael desapareceu. Ele olhou para Ana, que estava pálida como uma folha de papel. A multidão estava em choque. Os murmúrios se intensificaram, seguidos de exclamações confusas. Ninguém sabia ao certo o que acreditar. Ana se encolheu como se as palavras de Lúcia fossem uma lâmina, cortando através de tudo que ela conhecia. Meu pai? Vivo? Ana repetiu, quase inaudível. Os seus olhos brilharam com uma nova centelha de esperança, misturada a uma profunda dor. Eles não deixaram você saber a verdade, gritou Lúcia. Estão usando sua vida como uma moeda. Você precisa ver a verdade antes que seja tarde demais. Rafael, você deve entender e entrar nesse jogo. Sua mãe, ela também está envolvida. Helena sabe de tudo. Protestos se ergueram ao redor. As reações na sala eram uma mistura explosiva de descrença, horror e até mesmo curiosidade. As pessoas sussurravam. Seus olhos pulavam entre Ana e Lúcia. Rafael não sabia o que fazer. O turbilhão de emoções tomava conta dele. Ele olhou novamente para Ana, e as emoções que antes eram de amor, agora estavam envoltas em um emaranhado de segredos e mentiras. O que significava amar alguém que estava no centro de um quebra-cabeça tão complexo? E se tudo o que acreditou até agora estivesse errado? O que isso significaria para o futuro deles? Uma nova dúvida surgiu. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger Ana e a verdade que ela merecia saber? Esperem! Gritou Rafael. Mas a sala estava consumida pela confusão. E assim, enquanto o caos se tornava ainda mais intenso, Rafael percebeu que tudo que lhe era familiar estava prestes a desmoronar. O que ele faria agora? Diante da revelação, uma nova era de incertezas estava prestes a começar. Rafael ainda estava atordoado com a revelação de Júlio. A sala girava ao redor dele, e nada fazia sentido. Ana o olhava, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria correr até ela, segurá-la, mas a urgência do momento o puxava para a saída. Rafael, precisamos ir! Ricardo insistiu, puxando-o, mas seus pés estavam enraizados no chão. Ele sabia que a vida de todos ali
estava prestes a mudar para sempre. Então, abruptamente, as luzes da festa começaram a piscar. Um zumbido correu pela multidão, e Rafael podia sentir a tensão no ar. Ele olhou para Ana uma vez mais, o último olhar, antes de ser arrastado para o corredor. Mas algo parou em seu caminho. Do fundo da sala, uma mulher emergiu, gritando, e todos viraram-se. A voz dela cortou o caos como uma faca. Ana, espere! Era Lúcia, uma amiga de longa data de Ana, que quase não aparecia na vida de Helena e Rafael. A atenção de todos se voltou para Lúcia, seus olhos brilhando com uma mistura de pavor e desespero. Ela se aproximou rapidamente. Você precisa saber a verdade. Não é só sobre Júlio. A voz dela tremia, mas havia uma urgência nas palavras que a fez parecer intensa. O silêncio se estendeu como um fio fino. Rafael, ainda perdido nos próprios pensamentos, começou a perceber que algo muito maior estava em jogo. O que você quer dizer? Perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Lúcia respirou fundo. Ana, você e Rafael não têm ideia do que realmente está acontecendo. As mentiras estão se empilhando e a verdade é que... Rafael estava prestes a interrompê-la, mas Lúcia não se deteve. Ana, você é parte de um plano muito maior. Há anos, eles estão manipulando você e sua mãe. Seu pai, aquele que você pensou que estava morto, na verdade, ele está vivo. Ele nunca foi um mendigo. Eles o forçaram a desaparecer. É tudo uma grande farsa para esconder o que realmente aconteceu. O chão sob os pés de Rafael desapareceu. Ele olhou para Ana, que estava pálida como uma folha de papel. A multidão estava em choque. Os murmúrios se intensificaram, seguidos de exclamações confusas. Ninguém sabia ao certo o que acreditar. Ana se encolheu, como se as palavras de Lúcia fossem uma lâmina, cortando através de tudo o que ela conhecia. Meu pai, vivo! Ana repetiu, quase inaudível. Os seus olhos brilharam com uma nova centelha de esperança, misturada a uma profunda dor. Eles não deixaram você saber a verdade, gritou Lúcia. Estão usando sua vida como uma moeda. Você precisa ver a verdade antes que seja tarde demais. Rafael, você deve entender e entrar nesse jogo. Sua mãe, ela também está envolvida. Helena sabe de tudo. Protestos se ergueram ao redor. As reações na sala eram uma mistura explosiva de descrença, horror e até mesmo curiosidade. As pessoas sussurravam, seus olhos pulavam entre Ana e Lúcia. Rafael não sabia o que fazer. O turbilhão de emoções tomava conta dele. Ele olhou novamente para Ana, e as emoções que antes eram de amor, agora estavam envoltas em um emaranhado de segredos e mentiras. O que significava amar alguém que estava no centro de um quebra-cabeça tão complexo? Então, de repente, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, uma voz que Rafael não ouvia há anos. Parada, todos vocês! Era Helena, sua mãe, que surgiu do fundo da sala, visivelmente abalada. O olhar dela, antes de desprezo, agora era puro terror. Vocês não deveriam estar aqui, não agora. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, mas a autoridade em sua voz ainda ressoava nas paredes da gala. Rafael sentiu o choque como um golpe. Ele olhou para Ana, que estava congelada, a tensão crescendo entre eles. Helena, a matriarca, sempre tão controlada, agora estava à beira do colapso. Por favor, mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? Rafael perguntou, a urgência em sua voz clara.
Os rostos ao redor da sala viraram-se para Helena, a atenção pesada como um manto. Ela hesitou, a respiração irregular. Ana, isso vai mudar tudo! Você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu. Não era só um acidente, não era um simples acaso. E se você soubesse que... Mas antes que pudesse terminar, as luzes se apagaram completamente, mergulhando a galeria em escuridão total. O pânico se espalhou como fogo, e gritos e confusões ajudaram a criar um cenário de caos. Rafael sentiu a mão de Ana apertar a dele. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. No escuro, tudo virou um turbilhão de vozes, até que um clarão iluminou a sala novamente, trazendo um novo horror à luz. Um corpo estirado no chão, sem vida, e a voz de alguém gritando. Ele não podia morrer, ele sabe o que realmente aconteceu. Era Júlio, agora caído, o rosto pálido e o olhar vazio. O impacto da cena fez o mundo de Rafael desmoronar. Ele olhou para Ana e a realidade começou a se desintegrar. Segredos, mentiras, tudo se entrelaçava em um fio de tragédia. O que isso significava para eles? Que destinos estavam sendo jogados em um labirinto sem saída? Enquanto a cena tomava forma, Rafael sabia que nenhuma verdade estava a salvo. Rafael ainda estava atordoado com a revelação de Júlio. A sala girava ao redor dele e nada fazia sentido. Ana o olhava, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria correr até ela, segurá-la, mas a urgência do momento o puxava para a saída. As luzes apagaram completamente, mergulhando a galeria em uma escuridão densa. O pânico se espalhou como fogo e gritos ecoaram pela sala. O silêncio em seguida parecia um eco angustiante. Rafael tentou se localizar na escuridão, mas tudo estava embaralhado. A sensação de fuga batia forte em seu peito. Então, uma luz fraca piscou, revelando uma sombra longe. Era a figura de Helena. O olhar dela, antes cheio de desprezo, agora era uma mistura de desespero. Não, não, ela gritou, a voz trêmula. Isso não pode acontecer! Rafael sentiu um aperto na garganta. O que você sabe, mãe? O que está acontecendo aqui? Suas palavras saíram como um fio de voz, sufocadas pela confusão. Helena avançou rapidamente, parando na frente deles numa explosão de emoções. Você não devia saber sobre ele, não agora. Mas Lúcia não deixou que ela continuasse. Helena, a verdade precisa vir à tona. Não podemos nos esconder mais. A tensão no ar era palpável. A multidão começou a murmurar. Confusa, as expressões se deteriorando entre o choque e a curiosidade. Rafael olhou para Ana, que estava estática, a dor desenhada em seu rosto. O que tinha sido essa festa, essa confusão? Ah, não! Ana sussurrou, a mão cobrindo a boca, enquanto um novo pânico invadia seu olhar. Você está mentindo. Como você pôde fazer isso, mãe? As palavras de Lúcia cortaram a sala como uma faca. Ana, isso não é só sobre você. Há algo muito mais profundo aqui. O que você precisa saber é... Antes que pudesse terminar, outro grito cortou o ar. Desta vez, vindo de Júlio, que ainda estava no chão, em estado de choque. Com um esforço visível, ele se levantou, a expressão no rosto alarmante. Eu não sou o que você pensa, ele gritou, a voz carregada de pânico. Rafael sentiu o mundo girar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Questionou. Júlio respirou fundo, mas as palavras não saíam. Eu sou o responsável por tudo isso. Ele hesitou, olhar perdido entre os rostos surpresos. Não só por mim,
mas pelo nosso pai. Ele não está morto e tudo foi uma armadilha. Eu deixei que a família controlasse tudo e agora está fora de controle. A sala parecia tremer enquanto as palavras de Júlio ressoavam. Ana, agora paralisada, piscou várias vezes, tentando processar a informação. Rafael estava paralisado. A culpa, a traição, tudo parecia se desenrolar diante de seus olhos. Você é o responsável? Você se manteve em silêncio sobre tudo isso. A fúria de Ana explodiu e a dor no olhar dela encontrou a decepção. Por que, Júlio? Por que não me contou? Ele balançou a cabeça, visivelmente aflito. Eu juro que não sabia. Foi tudo uma trama muito maior, uma conspiração. E então, como se o próprio destino fosse uma marionete, algo inesperado aconteceu. Uma voz ecoou a partir da entrada principal da gala. Uma figura elegante e imponente cruzou a porta. Todos se viraram para ver quem era. Um homem que Rafael não via há anos. Seu pai. Mãe, o que você fez? Rafael sussurrou. A imagem daquele homem, uma memória distante, agora se materializando frente a ele. Helena estava paralisada. Você não deveria estar aqui. Eu voltei para corrigir os erros que cometi. O olhar do pai, exato e penetrante, percorreu a sala, analisando cada pessoa, cada expressão. Ana, você precisa me ouvir. O que você acha que sabe sobre sua vida é apenas a superfície. Você tem que saber quem realmente é. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo que conhecia estava desmoronando, e ele não sabia o que a verdade significava mais. A presença do pai acendeu um fogo que já estava apagado. Que segredos estavam agora à vista? Qual era a real natureza de todos aqueles laços? Ele olhou para Ana. Estava em choque, e a angústia de sua expressão refletia um futuro incerto. E no centro dessa tempestade, Rafael percebia que o amor e a dor iriam se misturar enquanto eles lutavam para descobrir a verdade. Mas a pergunta sangrava em sua mente. Até onde iriam para confrontar o passado? E quem realmente eram? Agora que tudo parecia distorcido. Rafael ainda estava atordoado com a revelação de Júlio. A sala girava ao redor dele e nada fazia sentido. Ana o olhava, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria correr até ela, segurá-la, mas a urgência do momento o puxava para a saída. As luzes apagaram completamente, mergulhando a galeria em uma escuridão densa. O pânico se espalhou como fogo, e gritos ecoaram pela sala. O silêncio, em seguida, parecia um eco angustiante. Rafael tentou se localizar na escuridão, mas tudo estava embaralhado. A sensação de fuga batia forte em seu peito. Então, uma luz fraca piscou, revelando uma sombra longe. Era a figura de Hel. O olhar dela, antes cheio de desprezo, agora era uma mistura de desespero. Não, não! Ela gritou, a voz trêmula. Isso não pode acontecer! Rafael sentiu um aperto na garganta. O que você sabe, mãe? O que está acontecendo aqui? Suas palavras saíram como um fio de voz, sufocadas pela confusão. Helena avançou rapidamente, parando na frente deles numa explosão de emoções. Você não devia saber sobre ele, não agora! Mas Lúcia não deixou que ela continuasse. Helena, a verdade precisa vir à tona. Não podemos nos esconder mais. A tensão no ar era palpável. A multidão começou a murmurar, confusa, as expressões se deteriorando entre o choque e a curiosidade. Rafael olhou para Ana, que estava estática, a dor desenhada em seu rosto. O que tinha sido essa festa? Essa confusão? Ah, não!
Ana sussurrou, a mão cobrindo a boca, enquanto um novo pânico invadia seu olhar. Você está mentindo! Como você pôde fazer isso, mãe? As palavras de Lúcia cortaram a sala como uma faca. O que você precisa saber é, antes que pudesse terminar, outro grito cortou o ar, desta vez vindo de Júlio, que ainda estava no chão, em estado de choque. Com um esforço visível, ele se levantou, a expressão no rosto alarmante. Eu não sou o que você pensa, ele gritou, a voz carregada de pânico. Rafael sentiu o mundo girar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Questionou. Júlio respirou fundo, mas as palavras não saíam. Eu sou o responsável por tudo isso. Ele hesitou, olhar perdido entre os rostos surpresos. Não só por mim, mas pelo nosso pai. Ele não está morto, e tudo foi uma armadilha. Eu deixei que a família controlasse tudo, e agora está fora de controle. A sala parecia tremer enquanto as palavras de Júlio ressoavam. Ana, agora paralisada, piscou várias vezes, tentando processar a informação. Rafael estava paralisado. A culpa, a traição, tudo parecia se desenrolar diante de seus olhos. Você é o responsável? Você se manteve em silêncio sobre tudo isso? A fúria de Ana explodiu e a dor no olhar dela encontrou a decepção. Por que, Júlio? Por que não me contou? Ele balançou a cabeça, visivelmente aflito. Eu juro que não sabia. Foi tudo uma trama muito maior, uma conspiração. Então, como se o próprio destino fosse uma marionete, algo inesperado aconteceu. Uma voz ecoou a partir da entrada principal da gala. Uma figura elegante e imponente cruzou a porta. Todos se viraram para ver quem era. Um homem que Rafael não via há anos. Seu pai. Mãe, o que você fez? Rafael sussurrou. A imagem daquele homem, uma memória distante, agora se materializando frente a ele. Helena estava paralisada. Você não deveria estar aqui. Eu voltei para corrigir os erros que cometi. O olhar do pai, exato e penetrante, percorreu a sala, analisando cada pessoa, cada expressão. Ana, você precisa me ouvir. O que você acha que sabe sobre sua vida é apenas a superfície. Você tem que saber quem realmente é. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo que conhecia estava desmoronando, e ele não sabia o que a verdade significava mais. A presença do pai acendeu um fogo que já estava apagado. Que segredos estavam agora à vista? Qual era a real natureza de todos aqueles laços? Ele olhou para Ana. Estava em choque. E a angústia de sua expressão refletia um futuro incerto. E no centro dessa tempestade, Rafael percebia que o amor e a dor iriam se misturar, enquanto eles lutavam para descobrir a verdade. Mas a pergunta sangrava em sua mente. Até onde iriam para confrontar o passado? E quem realmente eram, agora que tudo parecia distorcido? Então, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão repentina de luz e som estourou pela sala. As luzes principais voltaram a piscar, revelando uma cena que ninguém esperava. Do fundo da sala, um grupo de homens mascarados irrompeu, armados e... Todos para o chão. Ninguém se mexa. O caos tomou conta. Gritos ecoaram pela galeria, enquanto as pessoas tentavam se esconder. Rafael sentiu a mão de Ana se apertar no seu braço. O medo estampado em seus olhos. Ele precisava protegê-la, mas a confusão estava por todo lado. O pânico se espalhando como um vírus. Fiquem calmos! Rafael gritou, sua voz saindo mais firme do que se sentia.
Mas no fundo da sua mente, uma nova preocupação surgiu. Por que eles estavam atacando agora? O que haviam escondido que poderia colocá-los em perigo? As mentiras e os segredos pareciam um borrão diante da nova realidade. E conforme a cena desenrolava, ficou claro para Rafael que a batalha pela verdade apenas começava, enquanto figuras do passado ameaçavam levar tudo e todos embora. Rafael ainda estava atordoado com a revelação de Júlio. A sala girava ao redor dele e nada fazia sentido. Ana o olhava, a confusão estampada em seu rosto. Ele queria correr até ela, segurá-la, mas a urgência do momento o puxava para a saída. As luzes apagaram completamente, mergulhando a galeria em uma escuridão densa. O pânico se espalhou como fogo e gritos ecoaram pela sala. O silêncio em seguida parecia um eco angustiante. Rafael tentou se localizar na escuridão, mas tudo estava embaralhado. A sensação de fuga batia forte em seu peito. Então, uma luz fraca piscou, revelando uma sombra longe. Era a figura de Helena. O olhar dela, antes cheio de desprezo, agora era uma mistura de desespero. Não! Não! Ela gritou, a voz trêmula. Isso não pode acontecer! Rafael sentiu um aperto na garganta. O que você sabe, mãe? O que está acontecendo aqui? Suas palavras saíram como um fio de voz, sufocadas pela confusão. Helena avançou rapidamente, parando na frente deles numa explosão de emoções. Você não devia saber. Sobre ele, não agora. Mas Lúcia não deixou que ela continuasse. Helena, a verdade precisa vir à tona. Não podemos nos esconder mais. A tensão no ar era palpável. A multidão começou a murmurar, confusa, as expressões se deteriorando entre o choque e a curiosidade. Rafael olhou para Ana, que estava estática, a dor desenhada em seu rosto. O que tinha sido essa festa? Essa confusão? Ah, não! Ana sussurrou, a mão cobrindo a boca, enquanto um novo pânico invadia seu olhar. Você está mentindo! Como você pôde fazer isso, mãe? As palavras de Lúcia cortaram a sala como uma faca. Ana, isso não é só sobre você. Há algo muito mais profundo aqui. O que você precisa saber é... Antes que pudesse terminar, outro grito cortou o ar. Desta vez vindo de Júlio, que ainda estava no chão, em estado de choque. Com um esforço visível, ele se levantou, a expressão no rosto alarmante. Eu não sou o que você pensa. Ah, ele gritou, a voz carregada de pânico. Rafael sentiu o mundo girar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Questionou. Eu sou o responsável por tudo isso. Júlio hesitou, olhar perdido entre os rostos surpresos. Não só por mim, mas pelo nosso pai. Ele não está morto e tudo foi uma armadilha. Eu deixei que a família controlasse tudo e agora está fora de controle. A sala parecia tremer enquanto as palavras de Júlio ressoavam. Ana, agora paralisada, piscou várias vezes, tentando processar a informação. Rafael estava paralisado. A culpa, a traição, tudo parecia se desenrolar diante de seus olhos. Você é o responsável? Você se manteve em silêncio sobre tudo isso? A fúria de Ana explodiu e a dor no olhar dela encontrou a decepção. Por que, Júlio? Por que não me contou? Ele balançou a cabeça, visivelmente aflito. Eu juro que não sabia. Foi tudo uma trama muito maior, uma conspiração. E então, como se o próprio destino fosse uma marionete, algo inesperado aconteceu.
Uma voz ecoou a partir da entrada principal da gala. Uma figura elegante e imponente cruzou a porta. Todos se viraram para ver quem era. Um homem que Rafael não via há anos. Seu pai. Mãe, o que você fez? Rafael sussurrou. A imagem daquele homem, uma memória distante, agora se materializando frente a ele. Helena estava paralisada. Você não deveria estar aqui. Eu voltei para corrigir os erros que cometi. O olhar do pai, exato e penetrante, percorreu a sala, analisando cada pessoa, cada expressão. Ana, você precisa me ouvir. O que você acha que sabe sobre sua vida é apenas a superfície. Você tem que saber quem realmente é. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo que conhecia estava desmoronando, e ele não sabia o que a verdade significava mais. A presença do pai acendeu um fogo que já estava apagado. Que segredos estavam agora à vista? Qual era a real natureza de todos aqueles laços? Ele olhou para Ana, estava em choque, e a angústia de sua expressão refletia um futuro incerto. Então, antes que alguém pudesse reagir, um estrondo inesperado ecoou pela sala. As portas se abriram com violência, revelando um grupo de homens mascarados e armados, que entraram como um turbilhão, criando um caos absoluto. Ninguém se mexa! Gritaram eles em uníssono, a voz firme e cheia de ameaças. A sala imediatamente se transformou em um abrigo de gritos e pânico. Gente se esgueirando, se escondendo sob mesas e cadeiras. Rafael sentiu o coração disparar. Ana, fique perto de mim! Grito! Puxando-a pela mão, mas as vozes distantes se perderam num mar de desespero. Entre a correria, algo inesperado aconteceu. Um dos homens parou em frente a Júlio, a voz cortante e autoritária. Desapareceu por tempo demais, Júlio. O pagamento está atrasado. Rafael virou-se com confusão. O quê? O olhar de Júlio se escureceu e ele hesitou. Você não sabe o que está dizendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o homem avançou, pronto para atacar. E foi nesse instante crítico que uma explosão sacudiu a... E um segundo homem, que parecia o líder do grupo, gritou: Nós sabemos o que vocês fizeram. É hora do justo pagamento. Rafael ficou paralisado. O que isso significava? O que Júlio tinha furtado? Qual era a verdadeira razão por trás de toda a confusão? Ele olhou para Ana. Os olhos dela estavam arregalados, a realidade distorcida em relação à vida que conheciam. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Revelações perigosas estavam prestes a surgir. Será que, no fundo, todos estavam conectados de uma maneira que eles nem imaginavam? O pavor tomava conta de Rafael, mas algo mais agudo ressoou dentro dele. Uma urgência de descobrir o que estava verdadeiramente em jogo. O que acontecerá agora? Qual segredo devastador estava prestes a ser exposto diante de todos? Com a tensão no ar, Rafael soube com certeza de uma coisa: o verdadeiro medo estava apenas começando. Rafael ainda estava paralisado, as palavras de Júlio ainda reverberando em sua mente. O grito do homem mascarado cortou o ar como uma faca. A tensão estava no ponto de ebulição. Ninguém se mexa. Um pedido que veio acompanhado de armas levantadas. O pânico se espalhou como um incêndio. Gritos e correria. Rafael puxou Ana, sentindo a mão dela tremer como uma folha ao vento.
Os olhares de todos estavam voltados para os homens mascarados, enquanto o caos dominava a sala. Era uma mistura de medo e confusão. Ele sabia que precisava protegê-la, mas as palavras ainda ecoavam em sua mente. Seu pai não está morto. O mundo parecia girar ao redor dele. O que significava tudo isso? Ele não tinha ideia do que Júlio tinha se metido. O que você fez, Júlio? Sua voz saiu rouca, carregada de uma urgência alarmante. Mas antes que ele pudesse escutar uma resposta, um segundo homem disparou. Onde está o dinheiro? A hora da verdade chegou. Com isso, ele apontou a arma para Júlio. A sala ficou em silêncio e um frio desgostoso tomou conta do ambiente. Júlio começou a tremer. Eu não tenho nada! Pelo amor de Deus! Ele respondeu, a voz embargada. O olhar dele era de desespero, mas havia um tipo de bravura escondida em sua expressão. Não tem que ser assim. Basta! Nós sabemos que você tem! Gritou o homem, avançando. O espaço parecia menor enquanto o terror envolvia todos. Rafael queria gritar, queria fazer alguma coisa, mas o medo o paralisava. Ana tinha o olhar fixo em Júlio. O que você escondeu? O que eles querem? A frustração e o medo agora tomavam conta dela também. Rafael sentiu um nó se formar na garganta. Perceber que todo aquele terror estava ligado às mentiras que haviam sido construídas ao longo do tempo. E então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um som ensurdecedor de vidro quebrando ecoou pela sala. Todos se viraram para a fonte do ruído. O olhar de Rafael seguiu a direção do barulho, e como em um pesadelo, viu a figura de alguém saindo do fundo da sala. Era um homem alto, com um ar ameaçador e um sorriso que não batia com a seriedade da situação. Eric, o parceiro de negócios de sua mãe. Esse é o momento em que você se apresenta, Júlio, ou sua vida está acabada. Eric disse, a voz metálica, e enquanto todos se viravam, Rafael sentiu seu coração parar. E você está prestes a pagar um preço alto, porque tem muito o que esconder. O barulho da noite se transformou em murmúrios inquietantes. As mentes começaram a trabalhar, e Rafael percebeu que Eric não era apenas um qualquer. Ele era parte de um esquema maior, um plano maligno que se estendia por muito tempo. Mas como? E qual era o verdadeiro papel dele nisso tudo? Júlio ficou em pé, engolindo em seco, os olhos arregalados. Eric, pare! Você não sabe do que está falando! Ele estava ativo, como um boxeador se preparando para um soco, mas já havia perdido a luta. Rafael olhou para Ana e viu que a verdade começava a afundar na mente dela. Ela viu. Ele não tinha certeza do que ela tinha entendido, mas a expressão dela dizia tudo. O mundo ao redor deles não era o que parecia, e a revelação despedaçou a confiança dela no irmão. Então, para surpresa de todos, Eric puxou algo do bolso. Não era uma arma, mas uma foto. Ele ergueu, a luz da galeria iluminando o papel, revelando rostos que Rafael nunca pensou que veria ali. Você realmente pensou que poderia se esconder das suas ações? Júlio, essa é a sua família. Veja, o que você fez. O seu pai nunca se foi. Ele está atrás de tudo isso. O ar ficou pesado e o silêncio caiu como uma pedra no fundo de um poço. Rafael e Ana trocaram olhares rápidos. O que significava essa revelação? Júlio estava realmente ligado a algo tão obscuro? Júlio olhou fixamente para a foto. A palidez do rosto dele se transformando. Não pode ser. A mente dele parecia se perder em imagens distorcidas.
enquanto o medo se transformava em horror. Rafael queria entender, queria explorar cada frase que Eric havia dito. Mas o comodismo foi cortado por outro grito, desta vez de uma mulher. Era Helena, sua mãe, que tinha chegado por trás da multidão. Júlio, você não pode deixar que eles façam isso. Eles não sabem o que estão falando. Os olhos de Rafael nunca estiveram tão arregalados. A sala agora era um caldeirão fervendo de segredos, e cada pessoa ali guardava mais do que mostrava. Mãe, o que você está escondendo? Rafael perguntou. O nó em sua garganta aumentava. Como ela estava conectada a tudo isso? Você não entende, não pode entender. É mais profundo do que você imagina. Ela estava quase em lágrimas, seu rosto marcado por uma emoção que Rafael nunca havia visto. O perigo estava à vista, mas a revelação estava apenas começando. Com cada palavra, a verdade estava se desenrolando e, no fundo, Rafael sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. Enquanto o caos se intensificava ao redor, ele se perguntava: até onde isso iria? O que mais estava por trás dessas portas trancadas, à espreita? O destino deles estava nas mãos de estranhos e revelações. E tudo estava prestes a se intensificar. O chão ainda estava tremendo sob os pés de Rafael, enquanto a cena se desenrolava diante dele. Eric, aquele rosto familiar agora se tornando um inimigo, estava determinado a fazer seu jogo. Você nunca pode escapar, Júlio. O que você fez? A quem traiu? A voz dele ecoou pela sala, e a tensão cresceu como um tigre prestes a atacar. Os olhares de todos estavam fixos em Júlio, que estava em um estado de desespero. Eu não fiz nada! Ele parecia perdido, sua coragem evaporando. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. A raiva de Ana, em choque, levou a um novo nível de confusão. Se você não fez nada, então quem somos nós? O que está acontecendo realmente? A mão dela estava apertando a de Rafael, os dedos trêmulos. Helena, que tinha se aproximado, pareceu finalmente perder a compostura. Isso não é o que você pensa. Eric, você está brincando com fogo. Mas Eric não estava ouvindo. Ele segurou a foto como se fosse um item crucial. Essa família não é o que parece. Tudo se baseia em mentiras e enganos. E você, Júlio, será responsabilizado por isso. Esse jogo de poder acaba agora. E no meio desse caos, uma cruzada começou a se formar. O poder das revelações estava entrando em cena. As verdades eram como tênues folhas sendo derrubadas na correnteza de um rio agitado. Rafael olhou para Ana e compartilhou um momento silencioso de entendimento. Eles não iriam permitir que isso terminasse assim. Chega! Rafael bradou, o coração pulsando. Se você tem algo a dizer, então diga! É hora de parar de esconder. Os dois homens trocaram olhares desconfiados e a tensão aumentou. O silêncio se alastrou pela sala até que o primeiro homem mascarado soltou uma risada fria. Vocês acham que podem brincar com fogo e não se queimar? Não entendem o que está em jogo. Enquanto as palavras ecoavam, um novo som atravessou o ar. O barulho de sirenes à distância repercutiu e o alvoroço se intensificou. A polícia está a caminho. Alguém na multidão gritou e as tensões mudaram entre os presentes. Ana olhou para Rafael, os olhos cheios de determinação. Precisamos fazer algo. Nós não podemos deixar isso acabar assim. A fervorosa determinação dela ressoava em seu coração. Com um golpe de eletricidade, todas as peças meio que se encaixaram. O espírito de luta estava renascendo. Rafael se levantou, tomando conta do controle. Precisamos unir forças.
Não podemos deixar que o medo defina quem somos. Era como se uma onda de poder se espalhasse pela sala. O que quer que tivesse acontecido, o amor que Rafael sentia por Ana estava mais forte do que qualquer calamidade, do que as mentiras de sua família. As luzes piscaram, batendo nas sombras, e ele ergueu a mão. Todos nós temos que enfrentar o que está por vir. Não podemos ficar parados. Com isso, Ana acenou para as outras pessoas ao redor, cada vez mais se unindo em um coro de vozes que clamavam por justiça e verdade. Eric, percebendo a mudança do clima, viu as forças de união surgindo em um momento que parecia frágil. A polícia finalmente chegou e os homens mascarados começaram a se afastar de maneira apressada. "Vocês vão pagar por isso!" gritaram eles antes de desaparecerem as sombras. As sirenes cortaram o ar, trazendo uma nova esperança. As luzes da festa foram finalmente restabelecidas e a sala estava agora cheia de vozes aliviadas. Rafael e Ana estavam em pé, entrelaçados, enquanto os outros se reuniam em torno deles. A vida poderia ser caótica, mas eles enfrentaram um turbilhão juntos. "Não importa o que aconteça, nós vamos ficar juntos", disse Rafael em voz baixa, um silêncio terno entre eles. E assim, mesmo que a noite trouxesse incertezas, estava claro que uma nova era surgia. Segredos foram revelados, laços reforçados, e a luz da verdade finalmente alcançou as sombras. E agora, amigos, é hora de agir! Se você achou essa história tão intensa e impactante quanto nós, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para vocês. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim dessa trama. Quero saber o que pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.